Grupencast Papo de Músicos é uma das ações dos projetos de extensão Educação, Música e Educação Musical e Folclore e Ações de Leitura na Escola da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Tem a coordenação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel e as bolsistas Amanda Paola Klafik e Jennifer Zucco da Silva, alunas do curso de graduação em Música, licenciatura da UERGS. Objetiva oportunizar a apreciação musical de diferentes estilos musicais a partir da vivência de artistas da comunidade que, além de sua experiência pessoal, apresentarão uma música de acordo com o estilo musical abordado. Estamos iniciando o 4º episódio do Grupencast Papo de Músicos, dos grupos de pesquisa e extensão Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, Grupem, e Arte, Criação, Interdisciplinariedade e Educação, Articid, ambos registrados no CNPq com a chancela da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Traz hoje Thales Melati, músico multi-instrumentista especializado em saxofone e flautas. Também é pesquisador de instrumentos antigos, como gaita de foles e viela de roda. Nessa conversa muito rica e interessante, conheceremos a trajetória do artista e poderemos apreciar a sua interpretação junto da gaita de foles. Oi, Thales, tudo certo? Gostaríamos que você se apresentasse falando um pouco sobre a tua cidade natal, onde tu mora atualmente, como tu se interessou pela música e há quanto tempo tu trabalha com a música. E se quiser falar a tua idade, fica à vontade. Eu sou Thales Melati, músico multi-instrumentista da cidade de Porto Alegre, onde eu moro há 20 anos. Eu sou natural de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, e quando eu tinha 6 anos de idade, a minha família foi para Dom Pedrito. Foi nessa cidade que eu comecei a ter interesse por música, através de audições, escutando uma coletânea que a minha família tinha, de vinis e fitas cassete. E eu tinha muita curiosidade nessa época em descobrir novos sons. Então eu ficava muito tempo escutando, né, buscando novas bandas. E escutei bastante Demônios da Garoa, Chorinho, alguma coisa de música clássica, Raul Seixas, Beatles. E eu lembro que nessa época, às vezes eu nem sabia qual era a banda, qual era o cantor, mas aquele som já me agradava. Então, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei meu primeiro instrumento musical, que foi uma gaita de boca. Que legal, Thales. Muito interessante saber como tu iniciou teu interesse pela música e que o primeiro instrumento que tu teve contato foi a gaita de boca. E a partir disso, a gente gostaria de saber quais instrumentos você toca e quais estilos gosta de tocar. Atualmente, os instrumentos que eu toco são o saxofone alto e tenor, flauta barroca, flautas irlandesas, que nós chamamos de tin whistle. Eu toco 3 tipos de gaita de fole, que é a gaita mirandesa, a gaita galega e a small pipes, que é um tipo de gaita escocesa. E também toco viela de roda, que também é conhecido como hurdy-gurdy ou zanfona, que é um instrumento medieval. Também toco um pouco, estou estudando duduk, que é um instrumento da Armênia. E atualmente estou aprendendo a tocar acordeon. Então, basicamente, esses são os instrumentos que eu estudo, né, que eu uso nos meus trabalhos musicais. E essa diversidade de instrumentos me faz tocar em diferentes trabalhos musicais também, né? Meus estudos com a gaita de fole, meus estudos iniciais, só foram possíveis aqui no Rio Grande do Sul porque aqui havia um músico que já tocava há mais de 50 anos, que foi o Carolus Voren. Ele era da cidade de Rio Grande e ele era um biólogo, especialista em tubarões, arraias, aves marítimas, era professor da Universidade de Rio Grande
Então eu passei uma parte dos meus estudos com ele, aprendendo o repertório, a fazer as manutenções na gaita, né? Então ele foi o meu primeiro grande mestre, Carolus Vorin. E também gostaria de falar um pouquinho sobre o meu outro projeto, que é o Balaio de Palha. Esse projeto já existe há 5 anos e ele é em parceria com 2 músicos de Sapiranga, a Zandaia e o Johnny, e também o Ben-Hur, que é de Novo Hamburgo. Então, com esse projeto nós misturamos, né, eu considero o nosso estilo como um estilo folk universalista, porque nós tocamos jazz, nós tocamos músicas celtas da Galícia, da Irlanda, tocamos música brasileira. Então, um projeto bem interessante que nós temos percorrido aí o estado do Rio Grande do Sul. E até uma história curiosa, que durante a enchente de Porto Alegre, no dia que houve a enchente, nós estávamos saindo logo cedo para fazer um show em Dom Pedrito. E atravessando a ponte do Guaíba, em seguida a cidade inundou e nós ficamos 15 dias em Dom Pedrito, né, com toda a banda. Então lá, como é a minha cidade natal, nós fizemos durante esses 15 dias vários shows, tocamos nas igrejas, tocamos nas escolas, em eventos da prefeitura, né? Então fomos muito bem acolhidos em Dom Pedrito. Nossa, bem diferenciado, bem legal realmente, né? Essa diversidade, né? Tem instrumentos medievais, inclusive, né? Isso não é uma coisa que a gente se vê todo dia, né? Por aí. Então, quanto a isso, eu queria te perguntar se tu pode contar um pouquinho aí da tua trajetória musical pra gente. Bom, então o meu início de estudo musical se dá a partir da flauta doce. Com esse instrumento eu começo a estudar, com 12 anos, no Conservatório Carlos Gomes, em Dom Pedrito. E sempre muito curioso e também lendo e assistindo filmes, né, sobre música, eu cheguei a ter um filme que se chama Bird, com a direção do Clint Eastwood, que conta a história de um saxofonista de jazz, que é o Charlie Parker. E esse filme ele me marcou muito na época, assim, eu fiquei muito interessado pelo saxofone. Então eu sabia que na cidade tinha uma banda municipal, né, e que lá tinha o instrumento, e eu acabei entrando nessa banda municipal. Então foi a partir desse momento que eu começo a tocar saxofone, com uns 13, 14 anos de idade. Depois disso a minha família ela vai para o Paraná, e lá eu entro num grupo que é o grupo Clínica Tobias, na cidade de Laranjeiras do Sul. Com esse grupo a gente grava um CD de música autoral, e a gente faz apresentações em várias cidades do Paraná, né? E esse grupo ele teve um destaque, ele chegou a ganhar um prêmio que equivale ao prêmio açoriano aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente foi a Curitiba, fez alguns shows, recebeu esse prêmio, e logo depois eu retorno ao Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul é que eu comecei a ter interesse por um outro estilo musical, que são as músicas folclóricas celtas, né? E através de um projeto que existia no Gasômetro, de música folclórica. Então, através dali, eu tive interesse em saber que instrumento se usava nesses estilos musicais, e cheguei a gaita de fole e também as flautas irlandesas. Então eu adquiri 2 instrumentos, então eu senti a necessidade de ter um instrumento melhor, e eu fiz uma viagem até Espanha para buscar um instrumento que eu havia encomendado, que era uma gaita de foles galega. Nesse período eu estava tocando com o Bando Celta, que é um grupo que existe ainda hoje, onde a gente fez muitos shows pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, e também fazia muitos eventos que eram as feiras medievais.
Depois disso eu retorno para a Espanha para buscar um outro instrumento que eu havia conhecido em um lugar na cidade de Vigo que se chama Escola Obradoiro, onde eles ensinavam a fazer os instrumentos antigos, né, as gaitas e as violas de roda. Então eu fiquei muito fascinado pela viola de roda e eu havia encomendado uma e fui buscar o instrumento e me aprofundar um pouco mais nesse repertório dos celtas ibéricos, né, tanto da região da Galícia quanto do norte de Portugal. E então a partir disso eu começo a fazer parte de outros grupos, né? Então veio o grupo Avalon, que é um grupo de música irlandesa e outros estilos, que o Cândido Castro também faz parte desse grupo. E também tem o Ecos Brutalis, que ele é inspirado mais nas músicas celtas portuguesas, das músicas das festas de entrodo, né? Que são que é o carnaval lá da Europa. E com o passar do tempo eu fui convidado para fazer uma participação na nova versão do Tangos e Tragédias, né, pelo Ike Gomes. Então lá eu desenvolvi um personagem que é o professor Mentales, que ele é o gaiteiro da Cascadúnia, que a Cascadúnia são as montanhas da Esbórnia, a parte montanhosa da Esbórnia, e lá existe esse personagem que ele fica lá tocando gaita de fole e hipnotizando as pessoas, que é o professor Mentales. Então tenho esse personagem, né, nessa nova versão do Tangos e Tragédias, que é a Esbórnia contra a Traca. E nos meus trabalhos musicais também, com saxofone, hoje eu toco na Turucutá, já há bastante tempo, que aí é um projeto de samba e soul, né, e outros estilos musicais. Recentemente agora eu estou fazendo uma apresentação com Felipe Azevedo, que é um profundo conhecedor da voz e do violão, né, onde eu participo com ele nesse show autoral que ele faz. E são muitos grupos que eu participo, né, atualmente. Também tem um duo de jazz com o Tomás, que também a gente fez algumas apresentações, está ainda formatando. Também já fiz algumas gravações de trilhas para teatro no projeto Chamas, com a direção do Laco Guimarães e da Shana Mânica, em parceria com a Marisa Rothenberg. E também tenho um curta-metragem de um cineasta espanhol que ficou interessado na minha história com a gaita da Espanha. Então nós gravamos um curta que se chama O Gaiteiro que Desceu da Caravela, que ele é inspirado muito nessa minha busca com a gaita de fole e também em uma citação da carta do Pero Vaz de Caminha, né, onde durante o achamento do Brasil, existe uma citação na carta que Dom Diogo, né, foi até a nau e chamou um dos gaiteiros nossos com sua gaita. E este desceu com seu instrumento e começou a tocar, e os indígenas dançavam em volta da gaita. Então essa é uma história que existe, né, está documentada na carta do Pero Vaz, e que fala sobre um instrumento que chegou no Brasil que se chamava gaita, né? Então os estudiosos debatem, né, se era uma gaita de fole, se era um outro instrumento, né? Então esse curta-metragem ele aborda isso, né, a minha busca sobre essa história, e esse documentário ganhou alguns prêmios, né? Recentemente ele esteve fazendo algumas exibições na Europa. E então a minha vida é baseada em muitos projetos que eu vou entrando, né? Agora o último projeto que eu faço parte, que eu tenho participado, é com a Jazz, que é uma cantora de música autoral, né, onde eu faço um saxofone para ela.
mais no estilo jazz soul, assim, né? Então, basicamente, a minha trajetória musical é esta. Que legal, Thales. É muito interessante conhecer sobre a tua trajetória como artista, trabalhando além da música com teatro e estando repleta ali de instrumentos musicais diferentes, no sentido de não ser comum alguém tocar uma gaita de foles, uma viela de roda, e isso é muito legal. E Thales, a gente queria saber também como tu se relaciona com o palco, se gosta de se apresentar, como é que é isso pra ti? Bom, a minha relação com o palco, nos últimos anos, ela tem sido mais constante. E é sempre desafiador, né? Estar num palco, tocando para pessoas, né? E eu acho que o palco ele vai moldando, me moldando fisicamente, muito inspirado, assim, no projeto que eu estou fazendo parte. Então acho que eu tenho alguma coisa folk, meio celta, né, muito em razão das gaitas de fole. Depois eu tenho que desconstruir isso quando eu estou fazendo um trabalho com saxofone. Então eu acho que eu sou constantemente moldado, né, pelo trabalho que eu estou fazendo e pelo palco ali que eu estou habitando. E para melhorar essa minha performance, né, comecei também a entrar em outro universo, que é o universo do clown, do palhaço, né? Então fiz alguns cursos de palhaçaria com o Gabriel Guinardi, que é um grande mestre, né, da palhaçaria, e com outros grandes professores, né? Eu acho que essa coisa do clownesco, do palhaço, né, ele te ajuda muito no palco, né, nessa coisa da interação com o público, nessa coisa da performance com o instrumento. Então eu tenho também bastante interesse nesse universo também do teatro, né, e do clown em si, né, que eu venho me aprofundando um pouco mais. Uma trajetória bem comprida por aí, né? E agora a gente sabe, né, que tu tá na universidade. Então a gente queria te perguntar, como é pra ti estar na universidade? Como é essa experiência? Nesse ínterim entre shows e projetos, eu sempre fui procurado por pessoas interessadas em aprender os instrumentos que eu toco, seja a gaita de fole, as flautas irlandesas, o saxofone. E nesse contexto, estar dentro da universidade, para mim, é muito importante, porque eu tenho aprofundado a minha abordagem, a minha maneira de ensinar os instrumentos, né? Então, tenho obtido muitos conhecimentos dentro da universidade. E na UERGS eu estudo 2 instrumentos, o saxofone com o professor Amauri e a gaita piano com o professor Júlio, né? Então estou muito feliz de estar dentro da universidade, de estar estudando, de conhecer outros músicos, né, outros parceiros musicais. Acho que isso possibilita também uma sociabilização entre os músicos, né, e amizades que a gente vai criando. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode seguir todos os projetos, né? Estão nas redes sociais, também tem a minha rede social pessoal, onde eu divulgo a minha agenda, e deixo aqui um grande abraço a todos.
E agora, vamos nos despedindo do episódio de hoje. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Siga-nos também em nossas redes sociais. Temos o site, o canal YouTube e também o Instagram. Agradecemos a sua participação e colaboração. Até o próximo episódio. Tchau!